Em 1938, após dedicar mais de 2 décadas de sua vida a estudar os homens mais bem-sucedidos do mundo, Napoleon Hill escreveu sua obra mais chocante e controversa. Um livro tão poderoso e revelador que sua própria família o escondeu do mundo por mais de 70 anos, temendo a reação que ele poderia causar. O título desse manuscrito perdido, Mais Esperto que o Diabo. Este não é um livro comum. É estruturado como uma confissão, uma entrevista onde o próprio Hill interroga a entidade que ele chama de Diabo, forçando-o a revelar os segredos e as artimanhas que usa para prender a humanidade em um ciclo de fracasso, medo e mediocridade. O Diabo de Hill não é uma figura religiosa com chifres e um tridente. É uma representação da força negativa que reside em nossa própria mente. É a parte de nós que sabota nossos sonhos, alimenta nossos medos e nos mantém acorrentados a uma vida que não escolhemos. Hoje, vamos abrir as páginas deste manual proibido. Vamos expor as táticas do diabo não para temê-lo, mas para nos tornarmos mais espertos do que ele. Vamos aprender a identificar suas armas para que possamos nos libertar de seu controle e reivindicar o poder sobre nosso próprio destino. A primeira e mais poderosa arma que o diabo revela é também a mais sutil. Não é o pecado, a ganância ou o ódio. É um estado mental que ele chama de alienação. Ser um alienado é o hábito de passar pela vida sem um propósito definido. É ser levado pelas circunstâncias em vez de criá-las. É permitir que sua mente seja ocupada por qualquer pensamento que venha de fora, sem filtro e sem direção. O alienado é o soldado perfeito no exército do diabo. Ele não pensa por si mesmo. Ele aceita o que a escola, a mídia e a sociedade lhe dizem sem questionar. Ele tem um emprego, mas não uma missão. Ele existe, mas não vive verdadeiramente. Sua mente é um terreno fértil para a semente mais poderosa do diabo. O medo. Uma pessoa sem um propósito claro é como um navio sem leme, à mercê de qualquer vento e de qualquer onda. O diabo confessa a Hill que ele não precisa se esforçar para controlar um alienado. Ele apenas espera, pois sabe que as circunstâncias e os medos farão o trabalho por ele. Se a alienação é a fechadura da prisão mental, a chave para a liberdade é o seu oposto direto, a definição de propósito. Este é o antídoto. Ter um propósito definido é saber exatamente o que você quer da vida. Não é um desejo vago, como quero ser feliz ou quero ser rico. É uma meta clara, específica, ardente. Quando você tem um propósito definido, sua mente se torna como um míssil teleguiado. Ela para devagar e começa a focar. Você começa a ver oportunidades onde antes via obstáculos. Você começa a atrair as pessoas e os recursos necessários para alcançar seu objetivo. Um propósito claro cristaliza o pensamento e transforma uma mente passiva em uma mente criativa e poderosa. A definição de propósito é a primeira e mais importante maneira de se tornar mais esperto que o diabo. É o ato de declarar: eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Vamos fazer uma pausa para uma reflexão crucial. Com total honestidade, neste exato momento da sua vida, você se considera mais um alienado, levado pelas circunstâncias, ou alguém com um propósito claro e definido? Não há julgamento, apenas a consciência. Deixe sua reflexão nos comentários. Uma vez que uma pessoa define seu propósito, o diabo precisa usar sua segunda arma mais potente: o medo. O medo é a ferramenta que paralisa a ação. É o que impede que um propósito definido se transforme em realidade. Na entrevista, o diabo revela que ele controla a humanidade através de 6 medos básicos: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor de alguém, da velhice e da morte. Destes, o medo da pobreza e o medo da crítica são os mais eficazes. O medo da pobreza nos mantém em empregos que odiamos, com medo de arriscar e buscar nossa verdadeira vocação. Ele nos faz tomar decisões baseadas na segurança e não na paixão. Ele nos ensina a pensar pequeno e a evitar qualquer chance de fracasso.
o que também elimina qualquer chance de grande sucesso. O medo da crítica é ainda mais insidioso. Ele nos impede de expressar nossas ideias originais, de sermos nós mesmos. Quantas ideias brilhantes morreram antes de nascer por medo do que os outros iriam pensar? Quantas pessoas vivem uma vida que não é a sua, apenas para se encaixar e evitar o julgamento de amigos, familiares ou da sociedade? O diabo se alimenta desses medos. Ele os sussurra em nossos ouvidos, nos lembrando de todos os possíveis resultados negativos, nos convencendo a ficar na nossa zona de conforto, que na verdade é a sua zona de controle. Então, como combatemos o medo? Napoleon Hill nos oferece a resposta: a fé. Não necessariamente a fé religiosa, mas a fé em si mesmo. A fé na sua capacidade de alcançar seu propósito. A fé é um estado de espírito que você cria e cultiva através da autossugestão, da repetição constante de pensamentos positivos e da visualização do seu sucesso. A fé não elimina o medo, mas o torna menor do que seu propósito. Isso nos leva à lição final e mais transformadora do livro: a verdadeira forma de se tornar mais esperto que o diabo. É o princípio de aprender com a adversidade. O diabo confessa que uma de suas táticas mais eficazes é usar o fracasso temporário para fazer as pessoas desistirem. Ele atinge alguém com uma derrota, e se a pessoa reage com medo e desânimo, ele sabe que a venceu. Mas a pessoa que é mais esperta que o diabo reage de forma diferente. Ela entende uma lei universal que Hill pregou durante toda a sua vida. Toda adversidade, todo fracasso, toda dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. O indivíduo sábio não vê o fracasso como o fim. Ele o vê como um feedback, uma lição, uma oportunidade para se tornar mais forte, mais inteligente, para ajustar seu plano. Ele procura a semente do benefício dentro da derrota. Ele entende que as tempestades não vêm para destruí-lo, mas para limpar seu caminho. Esta é a alquimia da mente. A capacidade de pegar o chumbo da derrota e transformá-lo no ouro da oportunidade. O diabo não tem poder sobre uma mente que se recusa a ser derrotada. Ele não pode controlar alguém que usa os mesmos obstáculos que ele coloca no caminho como degraus para subir ainda mais alto. O código de mais esperto que o diabo é, em sua essência, uma declaração de soberania mental. É o reconhecimento de que a batalha entre o bem e o mal, o sucesso e o fracasso, a liberdade e a escravidão, não é travada em um campo de batalha externo. Ela é travada no silêncio de nossos próprios pensamentos. Você se liberta do diabo quando para de ser um alienado e define um propósito. Você o enfraquece quando substitui o medo pela fé. E você o derrota completamente quando aprende a extrair sabedoria de cada derrota. Você se torna o mestre da sua mente, e sobre uma mente que é sua própria mestra, o diabo não tem poder algum. A entrevista de Napoleon Hill com o diabo é uma das leituras mais profundas e desafiadoras que você pode fazer. É um manual de libertação que força você a confrontar suas próprias limitações. Se você está pronto para ler a confissão completa e aprender cada detalhe de como blindar sua mente, o livro Mais Esperto que o Diabo é uma obra essencial. O link para adquirir este manuscrito transformador está na descrição.